ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ.
Também vai tomar no super, tá? É? Viu? É porque a gente vai caminhando aí. Fica fumando que é longe. Até Palmeiras. Não é no Palmeiras, lá no Jorge. São Jorge? Nossa, tá bom, né? Mas isso não vai... Tá, pode ir. Não é nada. Não, foi. E podem ir sem eu. Ok, guys. Antes de final, transformate. Unlock at my time.